Sejam bem-vindos ao Contas e Contos, onde empreender e contar histórias viram bons negócios. Eu sou Eduardo Boora, contador, host desse podcast, e tenho aqui ao meu lado Wagner Coelho, que é professor, advogado e empreendedor. Fala, galera. Hoje vamos entrar no mundo do que, Wagner? Da containerização. Isso aí, hoje é um convidado especial, convidado de longe, é isso mesmo? É. Convidados diretamente de Manaus, mas antes de anunciar o nosso convidado de honra hoje, a celebridade, vamos agradecer a Icavi Contabilidade, que é o nosso parceiro oficial aqui do Contas e Contas. A Icavi ela tem 47 anos de mercado, ela atua em diversos segmentos, como prestadora de serviço, comércio e também indústria. Se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho da Icavi Contabilidade, siga nas redes sociais, @Icavi Contabilidade. E agora, vamos dar as boas-vindas ao nosso amigo Adelso. Opa. Seja bem-vindo ao podcast Contas e Contos. E Adelso, já vamos iniciar com a pergunta, né? Conta um pouquinho, né, pra gente quem é o Adelso e quem é a Licom também, um pouquinho da história. Ah, legal. Então, Adelso, empresário, né, que começou ali no segmento da indústria, passei 9 anos por lá, aprendi muita coisa e depois a gente veio para o negócio dos containers. E uma curiosidade bem legal é que eu não era do segmento de logística, né? Então, o primeiro desafio no novo negócio foi exatamente esse. Né? Experiência na indústria. A minha vida ali, passei 9 anos na indústria, fui galgando cada passo. Entrei ali como comprador de matéria-prima, depois fui para gerência de qualidade, depois gerência de produção. E aí tu vai para um negócio totalmente diferente. Outro mundo. Outro mundo. Mas foi bem interessante também porque anteriormente eu estava do lado de lá da cadeira. Aí nesse momento eu vim para o lado daqui. E se você olhar com uma boa ótica, isso me ajudou bastante porque eu comecei a entender o que meu cliente na ponta de lá queria. Né? Sim. O Adelso, e a Licom? Falar um pouquinho dessa empresa que vem fazendo diferença no mercado. Certo. Nós estamos atuantes no mercado há 20 anos. Dia 4 de março agora iremos completar 21 anos. Opa, é uma empresa que vem... Tem que ter festa. Né? Não é fácil, não. 21 anos no Brasil não é fácil, não. Né? Mas é uma empresa que vem de sucessão familiar. Começou ali em cima de oportunidades, como qualquer outro negócio. Foi visto uma oportunidade ali de termos um negócio implementado, baseando-se nas dificuldades da região. Né? Já é desafiador você empreender no Brasil. Exatamente. Empreender na Amazônia é nível hard. É, né? Verdade. Então, nós, em cima desses desafios, hoje eu comentei isso com você, né? Há sempre quem chora e há sempre quem venda lenço. Né? Então, a Licom começou nessa pegada, foi visto ali ainda nos primeiros sócios uma oportunidade, que era aqueles clientes que tinham problema, por exemplo, com o canal vermelho e aí estavam utilizando o container do armador e... Poxa, tu paga ali no demurge um absurdo, né? Eu não sei quanto é que está hoje, mas é coisa assim de 170 dólares, 190 dólares a diária. Aí vimos, poxa, então vamos colocar aqui o container, ele faz o transbordo da carga, deixa o nosso lá e o cara sai disso. Então, a coisa começou com essa pegada e depois ela foi evoluindo para os novos negócios, as novas tendências, aquilo que nós tínhamos de oportunidade no mercado. E assim a Licom foi se perpetuando. Né? Sempre com muita responsabilidade. Nós tivemos aí um mentor muito grande que infelizmente não está mais conosco, mas ele trouxe esse conceito empreendedor e acima de tudo de gestão. Falamos com muito orgulho, tem 2 características muito da nossa empresa. Nós temos 20 anos, por exemplo, nunca fomos negativados e também nunca atrasamos a folha de pagamento. Então isso vem daquela base em cima de um princípio muito sólido. Certo. E assim conseguimos se reinventar várias vezes no mercado e chegarmos aí com 20 anos, sendo uma empresa de soluções em containers. Né? Perfeito. Hoje a Licom está em Manaus e que mais? Quais as outras localidades? Nós estamos em Manaus. Tá? Em Manaus nós temos a nossa matriz, que está ali no Polo Industrial de Manaus. Ainda esse ano inauguraremos uma outra filial, ainda em Manaus também, num outro ponto estratégico, ali naquela região da Torquato Tapajós. Temos uma filial na cidade de Boa Vista, estado de Roraima,
e tem uma outra ponta que está vindo para cá, para Itajaí também. Opa, coisa linda. Manaus, aliança, Aliecon em todo o território nacional, bem dizer, então. Assim, um parênteses que eu abro aqui, né? Você empreender, você tem que estar focado em sonhos. Uma das coisas, desde os meus primeiros dias que eu cheguei na Aliecon, o Monteiro me ensinou a sonhar. Então, imagina o que é sonho. Por exemplo, lá em 2016, nós tínhamos uma empresa ali pequena, com mais ou menos 15 colaboradores, entendeu? Faturamento ali pequeno, fechando no vermelho, tá? E ele ali segurando a ponta, né? Entrando no negócio porque acreditava e me falava, Delcio, um dia nós chegaremos a alcançar aí todos os estados brasileiros. Pô, quem não sonha e não é louco nessa vida para empreender, diz, esse cara tá doido. E aí hoje, poxa, quando a gente olha o negócio crescendo nesse segmento, temos aí mais de 58 colaboradores, já fizemos algumas pontas inversas. Por exemplo, eu já exportei containers para as Ilhas Virgens Americanas, já mandei, por exemplo, containers para o Rio de Janeiro, né? Então, o cara lá atrás não estava tão errado, não. Agora é aquela coisa, é você acreditar para onde você está indo e acreditar em sonhos, cara. E às vezes, por incrível que pareça, não é fácil sonhar, viu? Sim, com certeza. Ô Adelso, a sua carreira toda inicial, indústria. Indústria. Indo para a questão dos containers ali. Qual foi o principal desafio que você teve nessa mudança radical? Uma coisa não tem... nada a ver com a outra, né? Ligação direta, né? E eu diria mais o seguinte, né? Como foi, tu falou ali do Monteiro, né? Como foi o papel dele ali nessa tua alteração de rota, vamos dizer assim? Sim. Como é que isso aconteceu? Cara, é uma história muito interessante, muito legal de ser contada, né? Eu conto ela com muito carinho e muito aprendizado também. Porque o que acontece? Eu passei 9 anos ali na indústria, saiu da indústria e, né, de repente estou numa outra ponta. E aí você chega num negócio que totalmente inverso daquilo que você lidava. Mas eu era um tomador de serviço, né? Os containers também me atendiam, nós importávamos, né, insumos. E aí eu vou para o outro lado da cadeira. Caramba, e agora? Como é que eu dou isso? Uma coisa que é bem importante, pelo menos para mim foi importante. Às vezes a gente está muito focado naquilo que não sabemos fazer e vamos descartando aquilo do qual somos bons. E aí eu nunca tinha atuado na área comercial. E aí eu entro no negócio, eu vou para a linha de ataque. Imagina aí, tu tens um time de futebol e aí tu diz, rapaz, eu vou pegar um atacante que nunca jogou bola. Né? Cachorro. Putz, ferrou. E aí eu fui para lá. Mas aí uma coisa que é interessante, a indústria me ensinou sobre processo, sobre organização, sobre visão das coisas, e eu trouxe isso comigo. Então eu lembro-me assim, que uma das primeiras coisas que eu levantei por exemplo, o faturamento da empresa. Pô, nós tínhamos um faturamento ali muito legal, mas o negócio não estava legal. Então, assim, colocando em resumo de forma bem básica, a primeira conclusão foi analisar os processos. Pô, mas tu está ali para vender, tu está analisando o processo, mas espera lá, eu preciso entender aonde eu me coloquei, como é que está isso daqui e o que eu vou poder colocar para o cliente. A indústria me ensinou muito um princípio que seja transparente com o cliente. Seja transparente. E foi o primeiro rompimento com a nossa equipe lá. Olha, seja transparente com o cliente. Porque esse negócio, o cara está esperando a carga e tu diz, está chegando e nem saiu de lá, não funciona, cara. Não no mundo de hoje. E às vezes você falar a verdade, o cara que está na ponta de lá, ele sabe que às vezes deu um problema com o caminhão, sabe que deu um problema na documentação da carga, sabe que um motorista faltou, sabe? E o que ele precisa fazer? Saber da verdade para ele tomar as decisões certas. Como eu disse, quando eu estava do lado de lá da cadeira e eu recebia um feedback desse, pô, estava esperando lá um insumo que ia ser importante para entrar numa linha de produção. Pô, o cara me disse que vai chegar, eu não vou matar o cara, não vai adiantar nada. Sim. O que eu tinha que fazer? Chamar ali o pessoal do PCP, chamar todo mundo bem. A gente tem que mudar uma linha aqui do processo produtivo, que isso não vai chegar. E aí, vamos reajustar o nosso negócio para a indústria não parar. Pronto. Agora, quando você ia mentindo, não dá certo. Bem, mas voltando à tua pergunta, estava ali sentado do lado de lá e disse, bem, agora eu tenho que me deparar com os desafios dessa nova gestão. E aí, o primeiro levantamento que eu fiz, pô, nós
de cada 10 contratos, 7 eram inadimplentes. Então, pô, a gente tem que rever a nossa forma de vender, né? E aí a gente começou a mudar algumas métricas ali. E aí, eu acho que eu estava ali na segunda ou terceira semana na empresa e eu tive o primeiro contato pessoal com o Monteiro. E aí ele me fez aquela clássica pergunta: o que precisamos fazer para mudar isso daqui? Eu disse: eu levantei aqui, eu tenho alguns dados, nós temos que mudar aqui a forma de vender, temos que ter uma política de crédito, nós temos isso, isso, isso. Legal, e como é que faz isso? Olha, tem que fazer assim, assim, assim. Porém, tem que entender o seguinte, isso vai impactar no faturamento. E aí, eu não vou repetir o que ele repetiu antes, mas está pronto para segurar esse pepino, né? Aí eu disse: olha, eu sou filho de comerciante pequeno e eu prefiro faturar 100 e ganhar 50 do que 1 milhão para ganhar 100. Então, às vezes, é necessário que a gente venha dar 1 ou 2 passos para trás para poder caminhar melhor para frente. E eu acho que ele era mais doido que eu, porque ele topou, né? Sim. E aí nós começamos a dar esses passos. E aí, poxa, aí foi funcionando. E aí, em vez de ficar, poxa, eu nunca fui da área comercial, começou a mudar o meu conceito, porque aí eu sentava, por exemplo, com o Eduardo, e por estar do outro lado da cadeira, eu já entendia um pouquinho das dificuldades do Eduardo. E aí começou a mudar o conceito da empresa, que aí era, em vez de somente uma empresa ali com containers, eu disse: começamos a trocar filosofia para sermos soluções em container. Porque nós entendemos ali naquela ocasião que o cara que nos procurava, o problema dele não era container. O problema produto, né? O problema dele é o seguinte: eu estou com uma mercadoria aqui que está molhando, que se chover vai molhar, ou não tem onde guardar, e eu preciso de um lugar para guardar. Eu tenho um container. Poxa, mas não dá para colocar um container na minha empresa. Mas eu tenho um terminal para armazenar isso para você. Entendeu? Eu vou iniciar aqui uma pequena obra e eu não tenho onde colocar meu engenheiro. Nós temos um módulo. Tá? Então, começamos a trabalhar em cima da necessidade do cliente. E aí começamos a aprimorar, implantar processos contínuos de melhoria para isso. Por exemplo, pode falar. Não. E até, Adelso, entrando nesse âmbito, então, para ti que foi um mundo todo novo, entrar não na parte da gestão em si, entrar no departamento comercial, que é uma coisa totalmente nova, né? Com certeza esses desafios eles foram dados para ti e tu conseguiu superar isso com a tua capacidade, com a tua experiência, até a própria indústria, né? Em determinados momentos tu aplicou o teu conhecimento da indústria dentro da empresa, né? Grande parte do conhecimento que eu absorvi na indústria eu apliquei lá. A indústria é uma escola muito grande. Sim, né, com certeza. Eduardo? Então, ainda mais lá em Manaus, né? Ainda mais em Manaus, nós temos um polo industrial gigante, né? Tem muita gente que pensa: Manaus está lá no meio da selva, né? Tem muita gente. Uma vez aconteceu um fato engraçado. Eu ainda estava na indústria e fui mandado para o Rio de Janeiro para resolver um problema num cliente muito sério. E aí, quando eu cheguei no hotel, a moça, né, muito educada e muito simpática, ela disse: você é de Manaus? Eu ouvi falar que lá jacaré anda na rua. Aí eu disse para ela: não, é verdade, eu tenho um de estimação que eu faço assim, ele vem e vira de costas para me coçar a barriga dele. Eu falei: mordido. Já vou levar. Então, e vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, nós temos uma cidade com 2,5 milhões de habitantes, né? É uma cidade que triplicou. Para você ter uma ideia, em 1970, a população de Manaus, se eu não me engano, alguém me corrija aí que assistiu, mas se eu não me engano, era 400 mil habitantes. Então, hoje, aí, 40 anos depois, 30 anos depois, temos 2,5 milhões, quer dizer, cresceu muito. Então, foi um salto gigantesco, né, que partiu do princípio da Zona Franca. Sim. E hoje o polo industrial de Manaus. E isso, né, a gente já conversou algumas vezes, né, da questão cosmopolita, né, várias fases econômicas de Manaus, aí recebendo muitos estrangeiros, né, e hoje o fato de ele ser um polo industrial, de ter o benefício na Zona Franca de Manaus, né, traz muitas indústrias de fora, né? Sim. E isso é um desafio, acredito que foi ainda maior, né, de negociar com essas empresas. Sim, né? Culturas diferentes. Culturas diferentes. O polo industrial, assim, foi muito desafiador em todos os sentidos. Primeiro, você começar um polo industrial no meio da selva amazônica,
né, com as dificuldades logísticas que nós temos. Aqui vocês têm rodovias, eu acho que aqui nessa região de Santa Catarina, não sei se tem ferrovia, alguém tem, né? Tem alguns pedaços. Tem alguns pedaços, tem a pouca própria aviação, tem, né, a cabotagem. Lá nós só temos a cabotagem e a logística aérea. A logística aérea, dependendo do que você for, é muito caro. Então, você só tem a cabotagem. Ainda tem o desafio das vazantes do rio. Passamos aí 2 anos. Os 2 últimos anos foram muito desafiadores para o polo industrial de Manaus por causa do problema da vazante, né? Mas, então, aí você começa a receber as indústrias. Aí, poxa, a indústria veio, mas cadê a mão de obra? Não se tinha mão de obra. E aí começa aquela migração de mão de obra de todo o Brasil para lá. E aí aquela mistura de culturas, de hábitos e tudo. E numa infraestrutura pequena. Estou te falando aí de uma cidade que tinha 400 mil habitantes. Então, imagina, a população, crescimento da cidade, aquela coisa absurda. E é muito interessante o que você está falando, porque aí, por exemplo, eu tenho clientes japoneses, eu tenho clientes coreanos, eu tenho clientes chineses, eu tenho clientes americanos. Todos eles fazem parte da nossa carteira. E eu costumo citar, por exemplo, às vezes nós temos um entendimento errado, por exemplo, japonês, chinês, coreano, é tudo parecido. Nada. Completamente diferente a cultura de cada um para lidar com o segmento de negócio. Entendeu? Completamente. E vocês têm que ter a inteligência de conhecer um pouquinho de cada um deles, do seu jeito, para poder entrar no mercado, negociar, né, e ter toda a operação dentro da estrutura deles também. Sim. Isso foi um outro ponto que a indústria me ajudou, porque lá na indústria eu já tinha lidado com isso. Eu não era da área comercial, mas eu era gerente de produção, então eu sabia das necessidades de cada um e como é que era o entendimento na ponta de lá. Então, diante desses fatos, a gente começou a entender, pera lá, quando eu vou tratar com uma indústria japonesa, a expectativa que ele tem sobre o nosso negócio é isso daqui. Quando eu vou lidar com uma empresa coreana, a expectativa, além dessa daqui, pode também ter essa daqui. E a forma dele tratar o negócio é dessa forma. Mesmo conceito com os chineses. E aí, um negócio, ele precisa se reinventar várias vezes para ele poder alcançar os públicos-alvos que eles têm, né? Hoje a gente está vivendo alguns desafios diante de algumas inovações que nós estamos implantando, que aí já partimos para um outro tipo de público também. E até essa palavra que você utilizou, Adelso, reinventar, é algo que acontece bastante na Aliança, né? Eu conheço vocês ali, a empresa, em 2019, quando eu tive a oportunidade de fazer um trabalho lá. E olhando 2019 para olhando 2025, o quanto já foi reinventado produtos, processos, até a própria estrutura, né? Então, acho que isso aí também é algo que vocês acompanham a evolução do mercado. Cara, na ponta daqui, como empresário, eu, sinceramente, de verdade, eu gostaria de chegar aqui e dizer, a gente programou e planejou e criamos ali e chegamos. Mas a gente partiu de um princípio que é muito comum aqui no Brasil, né? Você cresce e organiza, cresce e organiza, cresce e organiza, é mais ou menos isso, né? Nós fomos enxergando as oportunidades e ou você enxerga o trem passar e fica olhando, ou você pula dentro, entendeu? Sim. Mais ou menos isso aconteceu conosco, e aí nós começamos a organizar, né? Trabalhar muito, se tornou uma utopia nossa, para que nós conseguíssemos não somente atender ou sermos mais um no mercado, mas termos os nossos diferenciais. Quer um exemplo muito legal disso? Sim, vamos lá. Quando eu cheguei no negócio, nós já tínhamos módulos em containers, né? E um dos principais, aliás, não era o principal nessa ocasião, mas era um dos módulos que nós tínhamos em nossa carteira, era o container banheiro. Pô, legal, estava funcionando, mas eu já tinha tido uma outra experiência ali bem breve com canteiros de obra, né? E aí, na época de faculdade, estudando e tal e tudo mais, eu tinha tido essa experiência. E qual era uma das coisas que a gente tinha dificuldade dentro de canteiro de obra, por exemplo? Você monta um banheiro provisório, né? Poxa, é um banheiro para uma obra, está construindo ali provisório, tu não vai passar a vida toda. E aí, de repente, por exemplo, chega um fiscal do Ministério do Trabalho. Aí ele vai, olha as instalações elétricas ali do teu banheiro e diz, isso aqui atende NR10? Não sei, atende NR18? Não, tal, essa cabine aqui tá conforme e tal. O cara nem mediu, ele fez um quadrado lá para colocar. E aí começavam a ter os problemas. Sem contar que às vezes a obra ia crescendo, o canteiro estreito, você tinha que mexer o banheiro, então não podia deixar os caras sem banheiro, aquela coisa toda.
E aí, numa das conversas que eu tive com o Monteiro, eu disse: Monteiro, eu estava rascunhando aqui, em cima de umas dificuldades, pegando o nosso produto, e eu estava pensando, que tal nós fazermos assim, criarmos um módulo em banheiro que, por exemplo, atenda a NR18 na parte de ambiente, iluminância, espaçamento das cabines, atenda a NR10 dentro das instalações elétricas, ver o que pede ali a NR24, né? E eu acredito que em cima disso daí a gente vai começar a atender muito mais a necessidade dos nossos clientes, porque aí o cara vai entrar e vai dizer, pô, eu estou com o negócio tranquilo. E eu me lembro que, eu estou dizendo às vezes que ele é mais doido que eu disse, vamos fazer uns 10 assim. Ele, não, faça 50. Não, 10, faz 50, grosso, sabe? E, poxa... Se não fizer 50, tá fora, né? Hoje a nossa frota aí ultrapassa as 400 unidades e eu não consigo ter estoque. Entendeu? Porque nós fizemos essas adequações, nós se reinventamos, inovamos, aprendemos, entendeu? E aí conseguimos atender a necessidade do cliente em cima da sua essência. Ô Adelso, já que você falou em módulos, comenta aí para quem está nos acompanhando, quais são os produtos que a Alicom oferece para o mercado? Então, eu falei a vocês que uma filosofia que nós mudamos foi deixarmos de ser uma empresa somente de containers para ser uma empresa de soluções. Então, mas vou pegar o princípio do container, que é uma coisa muito comum aqui. Hoje nós temos o container, carga seca, nós temos o container reefer, nós temos uma área de 100 mil metros quadrados para armazenagem. Eu preciso movimentar esse container. Nós temos desde o caminhão MUC, a mobilização com MUC, como as heat stacker, né? E aí, entrando mais em outros segmentos, aí a gente vai para a parte de módulos, que hoje eu tenho soluções que vai de um módulo banheiro, como eu te falei aqui, que é um dos nossos carros-chefe, a alojamentos, suítes em containers, lavanderias em containers, cozinhas montadas dentro de containers, né? E estamos dando um outro passo, que é a fabricação. Estamos dentro do polo, né? Entendemos que podíamos fabricar a partir do zero, e aí também começamos a entrar um pouquinho nas tiny house, nos mercados inteligentes, né? nas próprias unidades habitacionais, não feito somente do container, mas fabricado do zero, usando outras soluções, outras tecnologias, como o steel frame, né? Como perfilado de alumínio e outras... Reinventando, ou seja, né? Em cima da necessidade do nosso cliente. E isso é uma coisa bem importante para o empreendedor que está nos assistindo, é ele não sentar e estagnar. Zona de conforto. A zona de conforto. O Monteiro, ele me falava umas coisas muito interessantes. Ele dizia, se hoje isso aqui está dando resultado, container, legal, mas se amanhã papel de bombom, torre isso aqui tudo e compra de papel de bombom. Então, o empreendedor no Brasil, ele tem que estar preparado e ele tem que estar disposto, acima de tudo, a se reinventar quantas vezes for necessário, se ele quiser perpetuar o negócio. Mas nesse ponto, essa questão da inovação, né, como tu falou, essa perpetuidade que a Alicom vem trazendo, ela está muito ligada a essa questão da inovação. Sim. A questão, acho que até mesmo da sustentabilidade, né? Sim. Quando a gente fala da containerização, desse desenvolvimento, né, da utilização do container, e aí muita gente acaba não tendo uma noção completa, né, da importância que o container trouxe para a movimentação, e ainda mais sendo um polo industrial que necessita muito da questão da cabotagem, né, a quantidade de container que é necessária para, né, trazer as mercadorias, levar e voltar, é algo muito importante. E como tu falou, né, vocês fizeram do limão ali uma limonada. Transformando, né, esses equipamentos, aumentando o tempo de vida útil, então tendo uma questão sustentável, né, sobre esse aspecto. E agora também migrando, né, através de inovação, a questão de tecnologia, né, para desenvolver novos produtos, novas tendências. Né? Como é que foi essa aceitabilidade e até mesmo essa oportunidade de negócios, né, que vocês verificaram lá no o que acontece? Uma coisa que o empresário precisa ter, qualquer empresário, qualquer segmento de negócio, para ele conseguir crescer, é uma coisinha básica que você tem, algumas ferramentas até gratuitas na internet. A principal delas, para mim, no meu conceito, é um CRM. Entendeu? Porque quando você parte do conceito CRM, tu começa a entender o que o teu cliente espera do teu negócio e tu começa a entender, por exemplo, para onde você tem que caminhar, né?
É uma experiência muito interessante. O Eduardo chegou a falar comigo sobre isso. Eu me lembro que mais ou menos uns 2 ou 3 anos atrás, nós tínhamos ali um CRM que era montado numa planilha de Excel, tá? E só que ocorre lá? Nós começamos a pegar todos os principais pontos que era importante nós entendermos em cima daquilo que o cliente esperava do nosso negócio. E aí eu disse, Eduardo, o meu cliente está me dando um sinal aqui. Ele está querendo sair só desse segmento aqui, um dos nossos principais negócios era a locação, mas ele também quer comprar. Ele tem uma necessidade, ele precisa que eu forneça isso daqui. Eu estou entendendo aqui em cima dos meus números e dos dados que nós recebemos, isso daqui. E aí, legal, começamos ali e realmente seguimos para esse caminho. 1 ano depois, nós sentamos ali mais ou menos para conversar, não foi, Eduardo? E ele comentou, pô, Adelson, bem legal, que há 1 ano atrás tu me falou isso daqui e eu estou vendo que isso aqui está acontecendo. Então, partindo desse conceito, eu acho que a principal ferramenta que o empreendedor tem que ter, né, o principal entendimento, na verdade, não é nem a ferramenta, é que ele precisa entender a necessidade do cliente dele. E aí ele consegue conduzir para onde o negócio deve caminhar, né? Agora, lógico, aí os demais conceitos de gestão você tem que aplicar. Às vezes, aquilo que o teu cliente quer vai fazer que o teu negócio seja sustentável, vai, pô, então vai em frente. Não, poxa, isso aqui eu não vou conseguir, eu não vou ter rendimento da empresa, não vou ter caixa, ferrou. Não vai. Sim. Ô, Adelson, e quando você iniciou na Alicom, você, como comentou anteriormente, você era da parte comercial e teve o momento da virada de chave, certo? Uhum. Muitas das pessoas que nos acompanham, elas também, às vezes, estão passando, estão num trabalho, num momento da vida profissional, que são colaboradores e que elas têm um interesse, quem sabe, de mudar a chave, entrar no quadro societário. Conta pra gente como é que foi esse momento em que o Monteiro, provavelmente, né, chamou você para assumir também a parte da gestão da empresa, né? Isso é bem legal, né? Tem algumas coisas minhas e meus princípios de fé, por exemplo, né, eu não acredito em sorte, nem em azar. Sim. De verdade, eu respeito, tá? Quem está assistindo aqui acredita, mas eu não acredito. Eu acho que tudo parte de uma construção, você não ficar estagnado. Então, só para você entender, em 2016, quando eu cheguei na Alicom, disse que eu era da área comercial, mas eu entrei como assistente comercial. Cara, eu entrei, de verdade, sem mentira nenhuma, eu não sabia nem a diferença de um container reefer para um carga seca. Né? Hoje eu tenho uma pessoa que é gerente administrativa na nossa empresa, a Vânia, e se você perguntar dela, na época ela era assistente de faturamento, para você ver como a nossa empresa ela investiu e acreditou, né? E isso foi um grande diferencial nosso para nós termos as pessoas que temos hoje. Ela que me falou a diferença de cada coisa. Eu disse, bem, cara, eu não sou quadrado, eu vou estudar aqui. E, cara, sentei para estudar, para aprender. E quando eu vim para lá, eu já tinha ali uma formação, já tinha feito um MBA, né, um MBA executivo em gestão e negócios. Então, você já tinha ali uma ferramenta do que poderia partir desse princípio. Então, comecei a estudar. E hoje eu ainda falo muito isso para a minha equipe. Cara, às vezes, em vez de você passar um domingo procrastinando assistindo Netflix, nada contra o Netflix, eu assisto Netflix, tá? Mas, cara, tira um tempo ali, vai para o YouTube, né? Pô, tu tem ali um monte de material precioso que vai contribuir com a tua carreira profissional, né? Exato. E, assim, a minha geração veio do tempo da dificuldade. Por exemplo, eu sou de um tempo que para você estudar, para você realizar uma pesquisa, eu saía de casa, pegava um ônibus, mais ou menos 30, 40 minutos de ônibus, com meu caderno aqui debaixo do braço. Aqui eu não sei como é que chama, mas aquela folha de caderno que é a folha de papel almaço, nós chamamos lá, dentro, caneta, ia para a biblioteca pública, pegar um livro e escrever. Eu acho que até hoje eu tenho um calo aqui, de tanto que eu tinha uns professores lá doidos, meu irmão, que me faziam. Eu escrevia pra caramba, mas eu vim desse conceito da dificuldade. Diferente de hoje, que você escreve uma frase lá no Google, você tem um conjunto riquíssimo de material. De informações. Partindo desse princípio, eu vou estudar, cara, eu vou ver tudo que tem lá. Né? Eu li o livro do Wagner, entendeu? Isso, cara, me deu um up. Eu fui entender a história do container, onde surgiu tudo isso daí.
E aí o que me chamou a atenção, grande parte dos meus colegas estavam lá, não, eu sei isso aqui, parei, eu tenho essa formação, parei. Zona de conforto mais uma vez. Isso, aí então de assistente comercial passei a ser gerente comercial, depois passei a ser diretor de negócios, e aí até que teve a virada de chave. O Monteiro entendeu que precisávamos ter uma governança no nosso negócio, né? E aí trouxe o conceito de governança e ele disse, Adelson, a gente quer te manter aqui, a gente quer que você possa perpetuar aqui no negócio e eles entenderam que eu era precioso e eu gosto, meu desejo era, né, crescer ainda mais no negócio e poder contribuir melhor, principalmente com tomadas de decisão, e me fez uma proposta de sociedade, da alíquota societária. E aí foi uma outra virada de chave, porque aí eu saí do outro lado da cadeira de funcionário e passei a sentar na cadeira de gestor, diretor, para se tornar o CEO do negócio. Sim. E participou de vários momentos da empresa, né? Em vários momentos. Eu falei para você lá no início que sonho é uma coisinha complicada. E nessas etapas, nesses vários momentos, por exemplo, nós tivemos ali 2 dissoluções de sociedade, né? E os sócios eram desonestos? Não. Eram pessoas honestas, eram pessoas competentes, sérias, não tenho nada aqui a tocar na integridade, mas sonhavam diferente. Entendeu? Simplesmente, o objetivo era um pouquinho diferente. O Monteiro queria uma coisa, os outros sócios. Eu disse, você tem que entender o que os sócios querem. E aí, trazendo aquele conceito de governança, de entendimento e deixar muito claro o papel de cada um, entendeu-se que isso não dá para andarmos juntos. Entendeu? Você vai sair fulano, ciclano, você não fica, acertamos aqui e o negócio continua. E aí eu estava alinhado com o sonho e com o objetivo, como eu te disse. Ele era doido, mas eu também era doido de acreditar nisso. E nós fomos adquirindo esse crescimento. Então, perseguindo esse sonho, nós chegamos onde estamos hoje, né? Então, assim, um empresário que está assistindo, ele tem que ter... Poxa, eu tenho um sócio. Cara, tá claro para o teu sócio, o teu objetivo? Tá alinhado com o dele? Poxa, se não dá, chama ele para uma conversa boa e diz, cara, vamos seguir por aqui, vamos parar por aqui, ou então meu objetivo é esse, porque se ele não tiver isso, ferrou. Não adianta cada um remar para um lado que o barco não vai para lugar nenhum. Não vai, e é o que mais eu particularmente vejo acontecendo nas empresas no Brasil. Infelizmente, essa conversa que era para ser lá no começo, né? Mas muitas vezes a gente está na ideia de fazer a coisa acontecer, de caminhar, né? Mas antes tarde do que nunca, né? É melhor tu sentar e conseguir ter esse alinhamento ou esse desalinhamento e cada um segue para o seu caminho e manter, muitas vezes, a empresa com quem tem o maior alinhamento, os maiores objetivos, do que colocar tudo a perder, né? Uma das coisas que eu quero fazer no futuro é traçar uma carreira de conselheiro. E assim, eu tenho alguns amigos que têm ali pequenos negócios e a gente começa a dar dicas porque eu fiquei na ponta de lá. Eu peguei um negócio pequeno, né, que eu disse que no começo tinha um investidor lá para estar segurando a ponta e tornamos um negócio muito rentável, né, um negócio lucrativo, em cima de conceitos que a gente apresentou. Então, uma das coisas que me chamam muita atenção, por exemplo, o cara tem um negócio ali pequeno e pegou um investidor. Qual é o objetivo do investidor? Vou botar a minha grana aqui para esse negócio crescer e eu obter essa rentabilidade. Né? E eu não vou lá para dentro do negócio, eu estou botando minha grana. Sim. E na outra ponta é o cara que está na execução, no dia a dia, lidando com o funcionário, lidando com o fornecedor, lidando com o cliente, lidando com as dificuldades do dia a dia. Aí chega um momento, o cara pensa, estou aqui me matando de trabalhar para retirar X reais aqui, né, do negócio, e o outro cara não faz nada, está viajando, está na Europa, está curtindo e está ganhando a mesma coisa. Qual é o meu entendimento? Não teve não ficou muito claro o papel de cada um. Eu até falei sobre isso com um amigo, eu disse, mas vem cá, se não fosse a grana dele, teria chegado onde você chegou? Não, seria mais difícil, porque eu não conseguia crédito. Então, cara, o que faltou aí é ficar muito claro, tu não vai aparecer nem aqui, né? Eu costumo dizer, quem tem sócio tem patrão, entendeu? Então, eu preciso prestar conta disso daqui e eu vou viver disso daqui. Sim. Então, esse conceito é muito importante. Muito importante. E outra coisa, penso, né, que é importante e que tu comentou ali, foi o número de funcionários, né, o número de colaboradores. Né?
Que com certeza é também um grande desafio enfrentado aí por todos os empresários que começam a empreender e começam a crescer. Essa parte de gestão, né, agora vocês estão com mais de 50 colaboradores. Isso. Né? Como é que foi, né, tu falou um pouquinho dessa tua trajetória na Alicom, né, e tu acompanhou esse aumento, né, da quantidade de colaboradores, e como é manter esse pessoal motivado, fazer essa gestão para que essa produtividade continue, né, crescendo. Dá essa receita do bolo para nós aí, Adelson. Abre o jogo aí. É assim, pessoas é sempre desafiador. Acho que qualquer pessoa que sentar nessa cadeira aqui vai repetir isso daqui. Eu te falei que estamos com 50 e pouco, mas a minha necessidade hoje era de 80. E aí a gente enfrenta a questão da qualificação, mão de obra. Mais uma vez, eu volto até um pouquinho à nossa pergunta. Cara, tem gente que diz não tem mercado. Tem mercado. Estou lhe dizendo que eu preciso contratar 30 pessoas. Entendeu? Hoje eu tenho essa necessidade de segundo turno. Então, a gente se depara com esses desafios, a qualificação, né, profissional de cada um. Mas aí, o segundo desafio eu preciso contratar mais, mas eu não posso perder quem está lá. Então, a gente começa a trabalhar algumas políticas internas. Coisas básicas, simples aqui, né? Eu não vou trazer um grande conceito, mas, por exemplo, às vezes tu chega com um gestor, e eu fiz isso esse ano, chama um gerente ali de área e diz, vamos fazer um acordo ganha-ganha? O que eu preciso da tua gestão? XYZ. E o que você quer disso daqui? Eu quero ser reconhecido, eu quero que a empresa invista em aqui, eu quero melhorar a qualidade de vida. Eu tenho colaboradores lá que nós custeamos o curso superior. Outros que, poxa, eu moro muito longe da empresa, então eu passo 1 hora e meia, cara, de carro. Então, vamos fazer o seguinte, eu preciso desse ponto, que isso aqui seja resolvido, eu preciso que você traga isso aqui para o negócio e escolha uma boa casa para você morar, um bom apartamento. Faz parte do jogo, cara. Sim. E aí o que acontece? Todo mundo tem que ganhar, né? Imagina, o cara que está ali numa área de gestão, que tem que lidar com N problemas de colaborador todo dia, entendeu? Aí ele passou ali 1 hora e meia para chegar na empresa. Eu passei por isso, cara. Eu passava 40 minutos de carro para chegar na empresa. Quer dizer, 40 minutos para ir, 40 minutos para voltar ali, eu tinha mais ou menos... Vamos resumir aqui em 2 horas por dia. Se tu parar para pensar numa semana de 5 dias, eu passava 1 dia dirigindo. Entendeu? Então, aí você proporciona um pequeno ajuste, e isso é uma coisa que o empresário brasileiro ele tem que entender, que ele precisa da peça que está lá, que é o colaborador, e ele precisa trabalhar isso, e às vezes com pequeno investimento, eu estou te falando pequeno investimento, ele pode mudar muita coisa. Né? Eu lembro que na indústria, quando nós trouxemos esse conceito, a minha cabeça era assim, não, eu tenho que remunerar o cara de alguma forma. E uma vez um cara trouxe uma ideia muito legal num programa de Kaizen que lá tinha, e isso aí deu um ato muito legal. E quando eu perguntei dele, sabe o que o cara me disse? Eu só gostaria de ser reconhecido publicamente, porque ninguém nunca reconheceu meu trabalho. E aí eu me lembro que na época os meus diretores lá concordaram, então todo mês a gente apresentava ali, e todo cara que trazia uma ideia que fosse aplicada no negócio, nós ali dávamos uma gratificação e entregávamos a ele uma carta, reconhecíamos ele diante de todos os funcionários, uma carta assinada por todos os sócios de agradecimento. Cara, isso fez uma diferença enorme. Legal. Então, pequenos conceitos, ou seja, eu preciso valorizar o meu colaborador que está na ponta daqui. Então, a gente começa a fazer esses pequenos acordos ganha-ganha, aí o cara entra todo dia com sangue nos olhos, entendeu? E te traz o resultado esperado. Às vezes não precisa de grandes investimentos para motivá-los, né? Isso foi uma quebra de paradigma para mim. Eu achava, para o cara se sentir motivado, ele tem que estar ganhando um mega salário. Mas eu não posso pagar um mega salário. Sim. E aí você, quando vai para aquela conversa franca, o cara às vezes é uma coisa pequena. Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho um colaborador lá, muito competente, por sinal, e ele diz, poxa, o que eu queria era ter um pouquinho de qualidade de vida, né, com a minha esposa e tal. Eu queria... Nunca tinha viajado, entendeu? Eu peguei e disse, não, então vamos fazer o seguinte, escolhe um destino aí para ti. Mas, poxa, eu tenho maior vontade de ir no Nordeste, eu queria conhecer o Natal. Aí eu liguei para uma amiga minha, que é agente de viagem, eu disse, Rosângela, monta aí um pacotinho de pelo menos 5 dias assim para 2 pessoas. Ela montou e tal, investimento pequeno, mandei para ele. Cara, esse cara voltou, sabe? Mas todo. Então... Você tem que valorizar o teu profissional, mas você precisa entender o que ele precisa.
né? Poxa, se tu tem uma pessoa honesta, íntegra, que veste a camisa da empresa, diz, pô, vou valorizar esse cara. De que forma eu posso investir? Ah, poxa, eu queria fazer um nível superior e não consigo. Traz um nível superior para o cara, né? A Vânia, que tá nos assistindo, que era assistente de faturamento, era um desses casos. Disse, não, Vânia, então nós iremos assumir a tua universidade, né? Eu conversei com os sócios, nós vamos assumir. Pô, ela formou e está lá na gerência administrativa, exercendo um papel muito bom, entendeu? Então, às vezes, o empresário na ponta daqui, ele precisa olhar. Não estou dizendo que ele vai ser o psicólogo, eu não tenho nem capacitação para isso. Sim. Mas a partir do momento que tu entende e a conversa é clara, assim como tem que ser clara com os sócios, com o colaborador, cara, acontece automaticamente. Acontece. Hoje eu até estou um pouquinho mais light comigo mesmo, dando algumas outras prioridades, porque a turma está tocando, cara. Sim. Está tocando. E algumas coisas eles estão fazendo bem melhores do que eu, tá? Reconheço aqui. Isso é uma qualidade sua, né? Porque deixar a empresa rodando, às vezes, sem a tua presença, sem a presença do gestor, né, que está hoje frente à empresa, líder, na operação, do grande líder. Aí com certeza é uma qualidade, uma virtude sua. Pô, nessa ideia de conselheiro, eu conversando com um amigo meu que tem uma oficina mecânica, um negócio, e aí ele conversando um pouco, eu disse, pô, cara, tu tem que... tu é um mecânico, cara. Vai lá pega alguém para cuidar aí da gestão do teu negócio e tal. Não, mas eu vou entregar meu negócio na mão de outro cara. Eu disse, a primeira coisa, o empresário ele tem que ter coragem para arriscar de vez em quando. Outra coisa, tu tem que fazer aquilo que tu é bom, cara. Então, vai para lá, começa a trabalhar isso daqui. Tu não é o cara para mexer com as finanças do teu negócio. Traz alguém, se não contratam, vê se tem um escritório contábil, alguém, mas tu tem que sair disso daqui. A gente foi começando, fomentando, a empresa dele... Se eu não me engano, tem 12 anos, 13 anos, não sei, né? Mas é antiga. Sim. Ele me disse, eu nunca consegui ter caixa. Todo o tempo ali, só cobrindo. Tinha o banco como sócio lá, porque todo tempo entrava no cheque. Eu conversando com ele recentemente, ele disse, cara, tem 2 meses aí que eu estou tendo caixa. Não tenho grande coisa, mas, pô, sobrou aqui uma grana legal, sobrou 10 pau aqui no meu negócio. Eu disse, já começou a entender. Ele saiu, foi fazer o que ele era bom, botou alguém lá para cuidar disso, né? Valorizou a pessoa, porque é importante que às vezes o cara precisa, mas quer pagar uma merreca. Aí ele nunca vai ter alguém bom para isso, né? E não vai resolver o problema dele, né? Vai resolver o problema dele. O mesmo conceito. E isso eu fiz porque eu trouxe para o meu negócio, para o nosso negócio. Mas eu penso que isso é uma qualidade do líder, né? De ele identificar, né, quem são as pessoas que devem o perfil necessário para aquela função, para aquela atividade e fazer que exista o engajamento, né? E que a pessoa compreenda isso sem ficar melindrada, sem ficar né, como uma crítica negativa. Então, o grande líder ele consegue construir isso. Sim, né? Eu gosto muito do conceito de liberdade com responsabilidade. Nada contra, por favor, mas eu tenho amigos que monitoram, por exemplo, se o cara entrou no Instagram, se o cara tá no Google. A partir do momento que tu tem claro ali os teus objetivos e cada um sabe o que ele precisa produzir, pô, se ele tá ali com tudo em dias, pô, o cara vai entrar, porque se ele não entrar, ele vai arrumar uma forma ali de procrastinar. Se ele tá entregando... Então, tu entrega aquilo ali, entendeu? Se tu viu, tu acha que aquele cara tá passando tempo demais, o que tu faz? Vem cá, deixa eu olhar aqui a tua produtividade de hoje. Deixa eu ver aqui o que tu tá fazendo. Como é que estão as tuas tarefas? Não, tá tudo ok? Pô, beleza. O cara tá me entregando o que eu pedi. Por isso que diz, uma boa negociação, um bom acordo, ele acontece dentro do teu negócio e acontece fora. Né? Então, se ele está entregando, beleza. Sim. Agora, se ele não está entregando, né? Chegou agora tu rever. Bicho, tu não quer e tal, pô. Quem tem dados tem tudo, né, Adelso? Sim. Ô, Adelso, para as pessoas que estão nos acompanhando também, você não foi preparado, treinado para ser, de fato, o líder da empresa, né? Essa é uma construção que você teve ao longo do tempo, né? Qual foi a principal dificuldade que você teve no momento que você se tornou diretor da empresa? Qual foi aquela primeira dificuldade que você recorda que você teve? Opa, o negócio é mais embaixo, vou ter que sair da minha zona de conforto, vou ter que estudar, vou ter que repensar determinada ação. Tiveram vários aspectos, né? Às vezes, quando você começa ali pequeno, por exemplo, tive alguns colegas que me ensinaram
a trabalhar. E, de repente, eu tinha me tornado chefe desses colegas. Não foram todos. Teve uns que, poxa, se mantiveram fiel e eles estão lá conosco até outro. Outros não. Pô, peraí. Né? Então, você romper essa barreira, você saiu, há um tempo atrás, você era colega de trabalho do cara, estava sentado ali. Aí agora você está comandando o cara. É o líder e aí você começa a receber uma demanda muito maior de responsabilidade. Você traz para si. O líder ele tem que entender que responsabilidade faz parte do dia a dia dele. E aí você começa a cobrar. Só que aí o cara olha de lá e diz, pô, mas peraí e tal. Então, em alguns momentos, eu necessitei chamar e dizer, ó, fulano, bora colocar nossa amizade 5 minutos aqui de lado e bora resolver um problema aqui. Né? Esse foi um dos desafios. Os outros desafios é lidar com o negócio em si. Então, aí, cara, aí tu tem que se reinventar, tu tem que estudar, tu tem que se dedicar a isso, entendeu? Tu tem que querer, porque se isso não fizer parte da tua vida, tu não vai para lugar nenhum. Não tem que se limitar. Teve cursos e preparações que eu fiz, sim, que eu paguei, que eu custeei, sim. Mas teve muito material que, cara, eu fui lá para o YouTube, eu fui lá, assistir podcast, né, de caras que estavam na vivência ali. Eu disse, pô, esse cara está passando pelo mesmo problema que eu estou passando lá. Então, pega daqui, bora aperfeiçoar mais em cima disso daí. É aquilo que eu digo, às vezes o cara, nada contra o cara tirar um dia para procrastinar. Ele tem que descansar, senão a mente dele não vai. Mas às vezes ele dedica tempo demais para isso. Então, peraí, vamos ser sinceros aqui. Estou lidando com 2 grandes profissionais. Se tu dedicas 2 horas do teu dia, 1 hora, vamos ficar mais simples, a estudar mesmo aquilo, cara, tu aprende. Com certeza. Tu aprende, tu cresce, tu evolui. Eu lembro-me que eu estava em Brasília e aí um amigo meu levou-me para um restaurante para um almoço e lá estava tendo um evento e tal, e aí estava o Amoedo e o Geraldo Rufino. Né? Pô, e aí eu sentei e aí comecei a ver, e aí o Geraldo Rufino falou uma coisa que marcou muito a minha vida. Ele disse, às vezes o cara quer ir embora para os Estados Unidos. Cara, trabalha aqui, o quanto tu vai trabalhar lá, que tu vai prosperar, cara. É verdade. E, cara, eu disse, putz, isso aí. Captei. Para de viajar e te foca aqui o que tu tens e procura ser bom nisso que você faz. Todo tempo eu estou aprendendo, cara. Todo tempo eu estou estudando, todo tempo eu estou me reinventando. Entendeu? Para aprender a lidar. A gente está vivendo assim diferentes gerações. Você pega um cara que era da minha geração, tu fala com ele mais grosso, ele entende. Os caras dessa nova geração já não entendem. Mas tu precisa do cara. Sim. Então tu tens que também trabalhar esse conceito. Ô, Adelson, um bate-bola bem rapidinho aqui. Que legal. Vamos lá. Uma qualidade essencial para um líder de sucesso. Ser dedicado e perseverante. Principalmente no Brasil, tu tem que ser perseverante. Verdade. Perseverança é diferente de teimosia, tá? Tem muita gente que acha que perseverar é teimar. Se eu acredito, eu busco, mas se eu estou vendo que não está dando certo, aí, eu tenho que rever, recalcular a rota, tá? Vamos lá, então, o maior inspiração na tua vida? Sim. Profissional. Eu tenho 2 grandes líderes, né? Eu tive a oportunidade de conviver. O Monteiro foi uma escola para mim. Com certeza. De vida em tudo. Para todos nós, né? Me trouxe na prática coisas assim que eu levo para a minha vida. Eu tenho hoje plena certeza que se eu não tivesse na Licom, estivesse empreendendo em qualquer segmento, o que eu tive com ele são coisas que se aplicam em tudo e eu levei para a vida, né? Ele realmente foi um pai, foi um mentor e eu tive uma oportunidade de viver um intensivão gigante com ele, né? Uma mentoria gratuita, ele te remunerava ainda, né? Imagina, eu fui privilegiado, pô. E um outro líder que aí já não é do meu tempo, mas quem gosta de biografia, gosta de pesquisar, Rockefeller, cara. Entendeu? Porque, assim, me chama a atenção os caras que são diferentes no seu tempo. Imagina, o cara tinha lá um posto de petróleo que mal dava para ele sustentar e, de repente, ele entendeu uma oportunidade. Aí o cara vai lá, por exemplo, conversar com o Vanderbilt. O que ele produzia não enchia um vagão. Aí ele disse, não, é o seguinte, né, de forma prática, eu vou encher todos os teus vagões. Eu disse, que merda esse cara está fazendo, né? Aí ele chega lá com os produtores, é o seguinte, se vocês não venderem para mim, vocês não têm trem para transportar. E aí o cara se tornou, né, muito à frente. Pô, se tu pegar na história, na biografia do cara, quando veio a lei antitrust,
a empresa dele foi desmembrada em 21 empresas. Pô, ferraram com o cara, que nada. Ele entendeu o que ia acontecer, ele se tornou sócio de todas elas. Então, estava à frente do seu tempo. Eu sou muito atento a isso. Sim. Adelso, e pensando em futuro, o que temos de novidades aí que vocês planejam? Sei que vocês, junto com as meninas, são pessoas que se organizam, planejam. O que vocês têm de futuro ali para a Alicom? Tá, nós temos alguns produtos que nós iremos lançar no mercado, e você que está empreendendo e está assistindo agora, o pessoal do Sebrae foi muito importante em nos ajudar em alguns dados e, por exemplo, algumas coisas todo mundo sabe, que uma empresa tem um tempo médio de vida de 3 anos, todo mundo sabe, mas nós resolvemos ir um pouquinho além do problema, entender quais são as causas, e nós entendemos algumas causas que faziam com que esse empresário não conseguia manter o empreendimento, né? Aquele cara que sonhava e, poxa, de repente saiu do emprego fixo e começou a empreender e não conseguiu passar 2 anos. E um dos pontos que nós achamos que iremos agora lançar, né, agora nos próximos meses para os nossos clientes, é a modalidade do negócio em container por assinatura, entendeu? Ou seja, vou pegar uma coisa bem básica, tu é da área contábil e de repente tu está começando o teu negócio e tu quer montar um mini escritório de contabilidade. Então, tu está começando, tu pegou ali a indenização do teu emprego, emprestou um dinheiro, já começou se endividando, aí tu aluga um ponto. O ponto não está do jeito que você gostaria, tu vai gastar com isso daí. Então, nada, qualquer reforminha de sala, tu já gasta em 50 pau. Sim. E aí, poxa, aí começa tudo isso. Aí tu já começa devendo. Aí fica muito difícil a tua vida. Aí aquele grande sonho se torna um grande pesadelo. E aí nós iremos lançar o produto pronto, eu vou te entregar o teu escritório pronto, né, na modalidade de locação com intenção de compra. Né? Você vai ter lá contrato de 12, 24 e 36 meses e ao final daquele tempo, se o teu negócio virou, crescer, tu pode comprar. Não deu certo, tu devolve e vida que segue. E o outro é um conceito que não é tão inovador no Brasil, mas a gente também está trazendo e já iniciamos as fabricações, são as tiny house, né, que são aquelas casas inteligentes, mini casas, e etc. Mercados inteligentes, que hoje nós temos já uma demanda bem significativa, são essas coisas que nós iremos lançar no mercado. Então, pequeno empreendedor que quer começar um negócio e tem um sonho, nos procure que nós te daremos ferramentas para você viabilizar esse sonho através do nosso negócio. Ótimo, mais inovação aí, mais inovação. Alicom, né? Exatamente. Adelso, estamos chegando na reta final do nosso episódio. Deixa a palavra livre para você fazer as suas considerações finais, agradecimentos, divulgue um pouquinho mais, se quiser também fica à vontade e falar um pouquinho mais sobre a Alicom, e a palavra está com você. Tá certo. Primeiro eu quero agradecer vocês pela oportunidade, né? Santa Catarina é um estado que eu amo, eu venho sempre aqui, eu tenho que vir aqui pelo menos 2 ou 3 vezes por ano, né? Então, muito obrigado pela oportunidade, quero agradecer. Já temos 2 episódios a mais agora então com a Adelso, né? Cada vinda dele é um episódio. Mas eu quero agradecer a todos aqueles, eu espero poder ter contribuído de alguma forma com aquele cara ali que tanto é um profissional numa empresa que às vezes está ali sem objetivo de crescer, para crescer, como é aquele cara que está começando, tá? Nossa empresa está localizada em Manaus, mas nós atendemos todo o Brasil, tá? Nosso contato terminal Instagram @terminalalicom, tá? Nossa página www.alicomcontainers.com.br, tá? E nos procure pelo nosso WhatsApp, DDD 92 996 18 9432. Nós temos uma equipe comercial muito competente que vai te atender. Para você ter uma ideia, nossa equipe ela foi preparada, e uma das coisas que eu tratei muito com eles é isso. Você liga, por exemplo, o cara liga atrás de container e às vezes ele não sabe de nada. Então, é bem comum nosso pessoal dizer, olha, independente de você fechar negócio conosco, você sabia que o container precisa ser nacionalizado? Você sabe qual é a lei disso? Você sabe como é que funciona? E um retorno legal, aproveitando o clichêzinho, né, o gancho, eu levantei os dados agora no final do ano do nosso CRM, 85% dos nossos negócios ainda é indicação. Ou seja, aquele cliente, de repente, ele não fechou. Disse, poxa, mas eu entrei em contato lá e os caras me tiraram um monte de dúvida que eu não sabia.
Famoso boca a boca. Isso. Então, você, cliente que está nos assistindo, entre em contato conosco e diz: eu não faço nem ideia como começa. A nossa equipe está capacitada a te instruir e até te ensinar algumas coisas, independente de fazer negócio conosco. Nós queremos é que você possa participar e contribuir um pouquinho com a nossa história. Então, todos são muito bem-vindos. Nos procurem. Né, e vai ser uma alegria imensa, um prazer enorme atendê-los. Eu, particularmente, às vezes o cliente está visitando lá a fábrica, eu faço questão de tomar um cafezinho com os caras, sento com eles, ouço um pouquinho das necessidades deles, faz parte do nosso dia a dia. Eu quero que os nossos clientes se sintam sempre em casa, nesse ambiente acolhedor. Ótimo, que ótimo. Legal. Adelson, muito bom. Muito obrigado por compartilhar a sua história, a história da Licom com a gente. Com certeza ela foi muito enriquecedora. Tá? Desejamos todo o sucesso do mundo também para vocês. Sabemos que são pessoas competentes que estão frente à empresa, então com certeza muito sucesso. Tem mais por vir sucesso ainda, mais sucesso. E para você que está nos acompanhando, fique ligado nas nossas redes sociais. Temos o Instagram Contas e Contos e também se inscreva no nosso canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Tchau.